Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18 até o versículo de número 32. Nós temos diante de nós uma das passagens mais duras das Escrituras Sagradas, uma das passagens também mais difíceis para um pregador, e isso por conta da urgência de sua mensagem e também da gravidade da sua mensagem. Nós vivemos no tempo do politicamente correto, e o politicamente correto ensina que algumas verdades elas não devem ser ditas em nome da política da boa vizinhança. E foi com essa historinha que os macaquinhos de Darwin eles foram se espalhando nas universidades e nas escolas, enquanto nós cristãos nos calamos diante da propagação de tantas mentiras, não somente pelos naturalistas ou darwinistas, mas tantos outros contrários às verdades reveladas das Escrituras Sagradas. Romanos 1, a partir do versículo 18, portanto, é uma passagem difícil, dura, porém verdadeira, que precisa ser compreendida pela igreja para que o seu anúncio, a sua pregação seja feita da forma correta. Eu peço a atenção dos irmãos, os versículos 18 a 32, para a leitura da palavra. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. É necessário que oremos a Deus, para que sonde o nosso coração, para que prove o nosso pensamento, para que Ele veja se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Nós oraremos agora com o coral Brilho Celeste, que entoará esta oração. Sonda-me, ó Deus, o coração. Oremos.
A relação que nós temos com a música é interessante. E conversávamos em casa sobre a criação do mundo e eu defendi uma tese, um pensamento, não sei, no céu iremos saber, mas alguns até discutem que quando Deus criou o mundo em 6 dias, eu pensei, por que não o criou com música? A música, ela envolve e ela tem uma associação muito profunda com a nossa alma. Deus ama a música, Deus criou a música. Você encontra no Silmarillion de Tolkien ou no Sobrinho do Mago de C.S. Lewis, os mundos sendo criados através da música. Você encontra os cânticos antigos, como o cântico nórdico, a história de um grande guerreiro chamado Beowulf, sendo transmitido através da música. Você tem na Bíblia, livro inspirado de Deus, os Salmos. E os salmos são orações cantadas. Quando nós oramos e cantamos e nos preparamos para um texto tão difícil, nós somos consolados através da música, animados também através da música e do louvor que nós apresentamos ao Senhor. Quando clamamos ao Senhor, que abra nossa mente e o nosso coração e nos ensine mais uma vez a sua santa palavra, ainda que seja um texto tão difícil. Ainda que seja um texto tão desafiador para todos nós, inclusive para mim. Então, vamos olhar novamente para Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 18. O que nós começamos a ver? Começamos a ver que Deus, ele tem um atributo não muito popular em nossos dias, a sua ira. E a sua ira, que é uma santa indignação, pela qual todos os dias o Senhor, ele manifesta a sua justiça contra o pecado dos homens, é um de seus atributos, e citado aqui pelo apóstolo Paulo logo após ter falado acerca do poder do Evangelho, e de como o Evangelho, sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, em Cristo, torna o homem justo. A ira de Deus, portanto, versículo de número 18, ela se revela do céu com uma razão, ou por uma razão, toda a impiedade e perversão dos homens que detêm, que suprimem a verdade pela injustiça. Primeira pergunta que nós precisamos fazer aqui nesta noite é a seguinte: onde Paulo extraiu este ensinamento? Porque na realidade Paulo não trouxe como apóstolo uma novidade para o seu tempo. Nós precisamos entender que aquilo que Deus revela a Paulo, e Paulo escreve aos Romanos, e foi objeto de toda a sua pregação do desígnio de Deus, teve por base ou fundamento a escritura revelada de seu tempo. Os elementos trazidos por Paulo, fundamento pelo qual ele fala a respeito desta ira de Deus, contra toda a impiedade e perversão dos homens, se revelando do céu, porque eles detêm a verdade, suprimem a verdade e preferem a injustiça, tem toda a sua base na criação. Essa é a razão porque ele vai dizer que esta ira se revela, porque o que de Deus se pode conhecer, versículo 19, é manifesto entre os homens. Porque Deus lhes manifestou os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhece em versículo 20, desde a criação. Expressão, princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, portanto, são por isso indesculpáveis. Toda a base, onde Paulo vai tratar uma doutrina bíblica fundamental para compreendermos o Evangelho, a depravação total dos homens, se baseia em todo o relato da criação. Logo, negar a existência de um Criador, negar que o mundo foi criado pelo poder da sua palavra, negar que o Senhor Supremo, por seu poder inteligente e por sua força provedora, não somente criou o mundo, mas o sustenta, é negar uma doutrina importantíssima para se compreender o Evangelho e ser salvo. Quando nós olhamos a obra da criação, nós percebemos isto. Nós percebemos que a maldição por conta da queda, Gênesis 3, ela foi pronunciada contra a serpente. E também foi pronunciada contra a terra, quando Deus falou ao homem: maldita é a terra por tua causa. A criação então sofre quando o homem Adão, ele detém a verdade pela injustiça anunciada pela serpente.
quando ele nega que todo o poder criativo e sustentador do seu Senhor deveria ser rejeitado para seguir a voz e a sedutora palavra da serpente. Esta, irmãos, ainda hoje é a problemática humana. Este ainda hoje é o grande pecado dos homens trocarem a verdade de Deus pela injustiça. E é curioso observarmos como isso é tão natural para aqueles que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe rendem graças. E a razão é, eles se tornam nulos em seu raciocínio e o seu coração insensato então escurece, é tomado pelas trevas, versículo de número 21. A partir do versículo 22, então, nós vamos prosseguir hoje, o apóstolo diz que estes, achando-se sábios, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E em sua loucura, o que eles fizeram? Mudaram a glória do Deus corruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles praticaram idolatria. A idolatria, então, é o fruto, é a concepção da cobiça do coração dos homens. Quando a verdade é suprimida e a injustiça, então, ela é preferida, a idolatria surge. Os homens tentam tirar Deus do centro e eles precisam colocar outro no centro. Ainda que até mesmo os seres mais minúsculos, os seres imperceptíveis ao olho humano continuem revelando a grandeza de Deus. Há um dos grandes cientistas hoje, um médico gráfico ou um estudioso da medicina gráfica da Universidade de Harvard, chamado Bolansky. Ele tem trabalhado a questão das células do corpo humano. É um projeto ainda inicial, mas ele tem vídeos na internet já falando sobre este assunto. Ele é ateu. Mas em seu estudo aprofundado de uma célula, o nosso corpo tem trilhões de células. Ele começou a descobrir a complexidade deste pequeno ser, deste pequeno elemento do que constitui o corpo humano. E no estudo de uma célula, ele chegou à mesma conclusão, sendo ateu, da impossibilidade de todo o homem, de toda a obra criada ter surgido de uma explosão. Do homem ter sido complexamente criado de uma ameba. De ele passar de uma ameba para um peixe, de um peixe para um lagarto, de um lagarto para um macaco, do macaco para a gente. E na sua constituição ou estudo, pensem bem, de uma célula, onde o nosso organismo possui trilhões delas, ele chega à conclusão semelhante a esta. No trabalho de uma pequena célula, funciona uma fábrica semelhantemente ou maior do que uma fábrica de carros. Uma célula, gente. Eu estou me referindo a uma célula. Tudo isso testemunha a glória de Deus, e os homens que não lhe rendem graças, inculcando-se por sábios, mudam a glória do Deus incorruptível e praticam idolatria. Eles agem então e colocam então outro Deus no lugar do Deus Todo-Poderoso, versículo 23, e eles passam a adorar o homem corruptível, bem como as aves, os quadrúpedes e os répteis. A razão então, irmãos, de tudo isso que nós estamos vendo aqui é uma sequência aterrorizadora de Romanos capítulo 1. Quando os homens cometem pecado, o que ocorre na realidade é o juízo de Deus sobre eles por conta da sua própria desobediência e obstinação e rebeldia contra o Senhor. A partir do versículo 24 até o versículo de número 32, nós vamos encontrar um verbo que revela aquilo que acontece com os homens porque não glorificam a Deus. Deus os entrega aos seus próprios pecados.
Eu falei na mensagem anterior, onde nós começamos a ver Romanos 1, a partir do versículo 18, que os teólogos chamam este ato de Deus entregar o homem aos seus próprios pecados de abandono judicial. Deus é misericordioso, a Bíblia nos diz isso. Deus é longânimo, a Bíblia também afirma. Sua paciência, ela é extremamente longa. Mas não confundam a longanimidade de Deus, porque Ele, sendo Deus, é longânimo, com uma situação ou um estado onde Ele jamais vai agir. O que eu quero dizer com isso é que até mesmo a paciência do Senhor tem limites. Quando os homens detêm a verdade pela injustiça, até mesmo a paciência daquele que é longânimo, ela acaba. Vamos ler juntos o versículo de número 24? Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Este verbo entregar, ele vai ocorrer primeiramente aqui no versículo 24, mas nós vamos encontrá-lo pelo menos mais duas vezes. E o que é que este reforço aqui, ou repetição, tem a nos ensinar? Tem a nos ensinar uma verdade que não pode deixar de ser anunciada. Quem sustenta os homens e os preserva e os livra do mal, até mesmo de pecar contra o Senhor, é o próprio Senhor. Eu poderia usar uma ilustração aqui para vocês que fosse de fácil compreensão. Pensemos na história de Jó. Você lê o livro de Jó e na história de Jó conta que este homem ele era temente a Deus. Ele se livrava do mal. Ele caminhava em obediência, ele cuidava da sua casa, ele oferecia sacrifícios todos os dias por seus filhos, porque ele pensava, se porventura os meus filhos terem pecado contra o Senhor, tiverem pecado contra o Senhor, eu então vou oferecer sacrifícios em favor deles. Era um sacerdote da sua casa. O texto então narra que em um momento na corte do Senhor dos Exércitos, os anjos então apresentam-lhe relatório e lá está o opositor dos filhos de Deus, Satanás. Satanás, irmãos, não pensem diferente. Ele se apresenta diante do Senhor e ele presta contas diante do Senhor e ele não faz aquilo que o Senhor não lhe permite fazer. Então notem quem é que governa tudo, de fato. Então, o Senhor pergunta a Satanás por onde ele andava, e ele diz que de passear pela terra e rodear por ela. Sinal então do seu domínio desde a queda. Eu estava verificando como está o mundo, todos eles me servem. Todos eles estão debaixo dos meus pés. Todos eles agora são escravos, porque eles optaram servir a criatura ao invés do Senhor. Deus então faz esta pergunta, porque ele conhecia Jó. Ele então diz: você já observou o meu servo Jó? Você já parou e olhou para ele? Você viu como ele procede? Como Jó é um homem santo, piedoso, temente a Deus, que se desvia do mal? A resposta de Satanás é: Jó faz tudo isso, Senhor, porque o Senhor o cerca de todo o bem, concebe, com sustento, com bênçãos. Experimente tirar todas estas coisas dele, e tu verás se ele não vai blasfemar ao Senhor como todos os outros que me servem. A história prossegue e diz então que Deus entregou Jó nas mãos de Satanás. Isso é muito forte. É uma expressão muito séria. Deus entrega Jó nas mãos do diabo e diz que ele não podia apenas tirar-lhe a vida. O que é que acontece com Jó? De repente tudo muda. Ele perde os bens, os filhos morrem.
Só lhe resta a esposa ainda para dizer que Deus é esse. Se não serve esse Deus para você, amaldiçoa este Deus e morre também. O que ocorre então na vida de Jó nos ensina, irmãos, quem governa a terra, quem controla o mundo, quem não permite que o inimigo tome conta de nós. Deus então, ele entrega tais homens à imundícia, diz o versículo 24 de Romanos 1. Os homens querem pecar. Os homens desejam se afastar cada vez mais do Criador. A resposta divina é: então façam isso e vivam assim. O grande problema é que quando Deus entrega um homem nas mãos do diabo, quando Deus entrega o homem ao seu próprio pecado, a sua condição então se torna terrível. E a sequência é clara. O homem entregue a si mesmo, ele jamais vai praticar o bem. Ainda que os humanistas digam que isto é possível, ainda que os positivistas afirmem que é possível ao homem, sozinho, sem Deus, com boas regras de convivência, de etiqueta, de princípios e valores, praticar o bem, o homem que é abandonado por Deus, judicialmente, ele começa a praticar aquilo que é descrito a partir do versículo de número 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A situação, então, do abandono judicial de Deus se inicia e começa quando Adão ele prefere a criatura ao invés do Criador, tornando-se escravo de seu próprio pecado, não tendo mais vontade para servir ao Senhor, senão ao diabo. E porque muda a verdade de Deus em mentira, ele então é entregue por Deus aos seus próprios pecados. Leiam comigo o versículo de número 26. O verbo entregar lhe aparece mais uma vez. E para que isso seja mais claro, o apóstolo Paulo vai tratar de uma das passagens mais evitadas hoje. E vocês vão saber claramente por quê. Versículos 26 e 27. Vamos ler? Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Por esta causa, por distorcerem e trocarem a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, Deus os entregou às piores paixões. Pecado após pecado, juízo após juízo, os homens então chegam ao exemplo máximo da desobediência, da perversão, da rebelião, da revolta contra aquilo que Deus criou. E diga-se de passagem, criou bom, criou para o bem. Os termos da aliança aqui, percebo, irmãos, todos eles sendo quebrados. Deus disse ao homem, seja uma bênção. Deus disse ao homem, domine a terra. Deus disse ao homem, multiplique-se. O pecado, então, faz com que o homem haja contrariamente à natureza. Observe mais uma vez o versículo de número 26. Deus os entrega às suas próprias infames paixões.
E aqui, o apóstolo usa primeiramente o exemplo mais doce, afetuoso, o exemplo mais meigo, o exemplo mais sensível, o da mulher, para dizer que quando esta prefere a mentira ao invés da verdade, ela chega ao ponto de mudar o modo natural de suas relações íntimas. Aqui nós temos a resposta para a grande dúvida do nosso tempo. A homossexualidade, que é a prática de preferir sexualmente pessoas do mesmo sexo, mulher querer mulher, homem querer homem. É uma questão de herança genética, é uma questão de comportamento. Romanos então responde, é uma questão de se contrariar à natureza daquilo que Deus criou. Ponto. É antinatural trocar aquilo que Deus fez e que deveria ser experimentado em uma relação perfeita, em uma relação legal, em uma relação abençoada e aprovada por Deus entre um homem e uma mulher. Preferir alguém do mesmo sexo para se relacionar e fazer aquilo que Deus estabeleceu entre um homem e uma mulher é contrário à natureza. Então não tenham medo de dizer. Até porque o pastor de vocês está sendo filmado e transmitido aí. Não tenham medo de dizer. A Bíblia diz que a prática homossexual é contrária à natureza, é contrária à criação de Deus. Biologicamente não vai. E o que dizer espiritualmente? Do Deus que criou o homem para a sua glória. A sua rebelião chega ao ponto de ele preferir pessoas do mesmo sexo. O mundo diz então que isso é algo obsoleto, atrasado. Que o moderno hoje é agir segundo o seu próprio coração. A androgenia é algo extremamente na moda. Rapazes e moças caminham, se vestem como se ninguém soubesse se são homens ou mulheres, não há mais distinção. Você caminha pelos grandes centros ou até em lugares específicos da cidade e você acha estranho, e até mesmo aqueles que não têm uma compreensão maior da Bíblia se escandalizam com aquilo que a sociedade está produzindo e que permanece sendo uma afronta àquilo que Deus estabeleceu. Até mesmo mulheres, elas estão mudando o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Versículo 27, semelhantemente, homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Nós pensamos que parada gay é algo do século 21. Em Roma, nos dias de Paulo, já existia parada gay. Em Roma, nos dias de Paulo, era comum que os imperadores fossem homossexuais. Inclusive, gay é uma palavra inapropriadamente usada pelo movimento homossexual, como arco-íris também. São palavras ou símbolos que os homens em rebelião se apropriam e afirmam, são nossos. Quando na realidade a verdadeira alegria é servir ao Senhor. A verdadeira aliança está num sinal que Deus marcou os céus para o seu povo. Os homens, então, eles chegam ao estágio máximo da sua rebelião. Não que o homossexualismo seja um pecado ou um ato de desobediência superior aos outros aqui elencados pelo apóstolo, não. Todo o pecado é transgressão da lei de Deus. Mas o que Paulo tenta mostrar é que quando os homens são entregues ao seu próprio pecado, e eles preferem a injustiça ao invés da verdade, a mentira ao invés da palavra do Senhor, eles chegam a praticar até mesmo aquilo que a natureza contraria. E eles recebem em si mesmos a merecida punição de seu erro. Quanto mais pecamos, irmãos, não nos enganemos, estamos sendo julgados pelo Senhor.
e entregues ao nosso próprio prazer e paixão infame, juízo de Deus sobre aqueles que preferem a mentira ao invés da verdade. Caminhamos um pouco mais e então Paulo vai explicar esta lista. Ele vai colocar apenas alguns pecados aqui, muitos deles característicos da nossa sociedade, assim como nos dias de Paulo e na sociedade em que ele viveu. E o que é que ele começa a falar aqui, então, a partir do versículo de número 28 até o versículo de número 31. Vamos ler juntos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Percebam, com uma relação não tão extensa, porque existem tantas outras contravenções à lei de Deus. O apóstolo consegue colocar todos nós, inclusive ele, no mesmo barco. Ele vai dizer mais adiante, citando o Antigo Testamento, não há um justo, nenhum sequer. Torno a lembrar, a prática homossexual é a visão clara da rebelião, mas não se esqueçam, Deus entrega aos homens que desprezam o seu conhecimento a uma disposição mental reprovável, e a partir daí coisas inconvenientes ou imundas são praticadas. Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja. Ninguém aqui pode se levantar e dizer, pastor, eu nunca pequei e nunca fiz nada que é mencionado aqui. A realidade então descrita por Paulo é que se os homens não têm a Cristo, não têm a vida. A realidade é que se os homens não creem em Cristo, sobre eles permanece a ira de Deus. E não é preciso que você chegue ao ponto de abandonar a sua esposa para viver com um homem. Para que você também e eu também, nós ambos nos incluamos nesta lista terrível de homens e mulheres que sem Cristo viviam assim, seguindo uma disposição mental reprovável, praticando aquilo que é inconveniente para o Senhor, desprezando o conhecimento de Deus, sendo então entregues aos seus próprios pecados. Irmãos, não há maior juízo nesta terra do que os homens viverem sem freios. Não há maior juízo neste mundo do que os homens sem o temor do Senhor pensarem que tudo vai bem, como Provérbios 1 adverte. O insensato acha que, preferindo a sua loucura, ele vai caminhar bem, mas ele vai para a perdição. A realidade então descrita pelo apóstolo Paulo é esta: todos são indesculpáveis, e sabem por quê? Versículo 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esta é a nossa sociedade hoje. Esta mensagem não se encaixa com a política dos nossos dias. Pró-agenda homossexual ou pró-agenda LGBT. Não se enquadra a política dos nossos dias, que beneficia o bandido e prejudica aqueles que procuram viver honestamente. Tal mensagem hoje não se adequa aos valores que nós estamos vendo hoje cada vez mais distorcidos, porque
A realidade, irmãos, prática é que os homens são indesculpáveis porque eles têm o conhecimento. A revelação geral de Deus através da obra da criação condena todo aquele que não se curva diante do Criador em adoração. E eles não somente praticam estas coisas, mas também aprovam aqueles que seguem os seus caminhos. O que tudo isso hoje aqui tem a ver com a Santa Ceia? Talvez seja uma pergunta que você está fazendo aí. Onde é que o pastor quer chegar? Não estou entendendo hoje. Jesus Cristo, quando os seus discípulos pediram a Ele: Senhor, ensina-nos a orar convenientemente. Ele diz: portanto, vocês vão orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Como ele conclui a última petição: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É a oração que Jesus nos ensinou, que deveria ser feita com base em seus méritos, porque se não for pela graça de Cristo, seremos entregues aos desejos do nosso próprio coração. E se formos entregues aos desejos do nosso próprio coração, irmãos, tudo isso passa a acontecer. Para que nós estivéssemos aqui, para que esta palavra tão difícil pudesse ser dita hoje, nesta noite, para nós, e sem nenhuma atitude arrogante ou soberba, mas apenas refletindo e anunciando aquilo que é o homem, eu e vocês. Era preciso que o entendimento acerca do plano de salvação ele fosse compreendido e o evangelho de fato fosse abraçado por mim e por vocês. Abram comigo na carta aos Gálatas e vejam o que diz a Escritura a respeito daquilo que Deus planejou mesmo após a queda do homem. Daquilo que Deus proveu ao homem após a queda. Gálatas capítulo 3. A discussão da carta aos Gálatas, em linha básica, é se a salvação ela é alcançada pelas obras da lei, ou seja, pela minha obediência à lei, ou se ela é pela fé em Cristo. Paulo vai dizer, é pela fé somente. Porque as obras que nós praticamos, ainda que sendo crentes e tementes a Deus, ela sempre está misturada com maldade. Nós podemos nos levantar aqui e dizer alguma coisa e neste pronunciamento vir a companhia da nossa vaidade, da nossa soberba, da nossa inveja. Gálatas capítulo 3, portanto, nos diz, a partir do versículo de número 6, eu peço a atenção preciosa de vocês. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Agora leiam comigo do versículo 12 ao versículo 14.
Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em Cristo Jesus, nós podemos aqui nos levantar, pregar o Evangelho, exaltá-lo e louvá-lo, porque se dependêssemos de nós, entregues aos nossos próprios pecados, faríamos coisas piores do que as alistadas aqui. E nós sabemos muito bem, irmãos, contra quais pecados lutamos diariamente. E nós sabemos, irmãos, o que se passa no íntimo do nosso próprio coração. E nós sabemos que muitos do que aqui estão lutam ainda hoje contra os piores pecados. Muitos que aqui estão podem estar enfrentando problemas no que diz respeito à sua sexualidade, e sendo pressionados, é comportamental, é geneticamente herdado, e a Escritura vem e diz: não, em Cristo isso é contrário à natureza, e somente em Cristo haverá liberdade e vida para você, restaurando e colocando no centro aquilo que é certo, somente em Cristo. E a razão é esta: é porque aquele que observar os preceitos da lei, por ela poderia viver. Nenhum homem natural tem poder para isso. Cristo então vem e obedece perfeitamente à lei. O que foi graça para mim e para vocês teve um preço. Obras, mas não nossas, de Cristo. E Ele nos resgata, versículo 13, da maldição da lei. De que maneira? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Sacrifício. Ele jamais foi maldito. Sacrifício. Ele jamais pecou. Sacrifício. Ele não merecia o madeiro, mas eu e vocês, nós merecíamos. Sacrifício. Ele vem e Ele nos substitui. E então, pela fé nele, nós somos declarados justos. Então, irmãos, de uma vez por todas, descansemos na graça maravilhosa de Cristo. De uma vez por todas, deixemos de lutar com desconfiança, mas confiemos e lutemos confiados em Cristo contra os nossos pecados e contra o nosso terrível inimigo Satanás, já derrotado. Confiemos em Cristo, porque Ele cumpre a promessa que Deus fez a Abraão, para que esta bênção chegasse até nós, povos não judeus, para que o Evangelho fosse derramado não somente sobre judeus, mas também sobre os outros povos. Descanse em Cristo, confia em Cristo. Eu concluo dizendo, ou falando o seguinte: você pode ainda dizer, mas pastor, eu luto e não consigo. Pastor, quanto mais eu luto, eu me deparo novamente com o meu pecado. Eu me sinto entregue e julgado pelo Senhor e condenado pelo Senhor. O que faço? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6. E eu quero lhe mostrar que não há pecado mais poderoso, mais forte, maior do que a graça de Jesus Cristo. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis. Paulo vai trazer novamente uma relação dos pecados de sua sociedade, não diferentes dos nossos, fruto desse juízo de Deus contra os homens que preferiram a mentira ao invés da verdade. Não vos enganeis. Versículo 9. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Resumindo, nenhum pecador herdará o reino de Deus. Os que praticam a impureza, impureza aqui no sentido de impureza sexual, a idolatria que domina os corações dos homens, o adultério, o efeminado e o sodomita. O sodomita é o que usa o homem como se fosse mulher, e o sodomita é que se deixa ser usado por um homem como se fosse mulher. Ladrões, avarentos que amam o dinheiro, bêbados, homens que vivem embriagados e tomados pelas bebidas, maldizentes, gente, isso não existe na igreja. Fofoqueiro não tem na igreja, não. Ninguém fala mal do pastor no domingo, não é verdade? Nem da família do pastor. Não existe isso. Roubadores, nenhum deles herdará o reino de Deus. Se inclua nessa e eu também. Ninguém. Mas vejam que promessa gloriosa, versículo 11. Vamos ler? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome de quem? Em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Se não fosse Cristo, o que seria de nós? Se não fosse Cristo, perdidos estaríamos e condenados para todo sempre. Nossas mentes continuariam sendo seduzidas por aqueles que preferem a evolução das espécies, essa teoria louca, porém considerada sábia e erudita entre os homens. Nós continuaríamos nas loucuras e nas práticas mais perversas deste mundo sem Cristo. Era assim que viveríamos. Mas para você e para mim, e para você que ainda luta, diz a Escritura, nos dias de Paulo, homens como eu e você, e até mesmo aqueles que praticaram as coisas mais sórdidas, foram lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Tais fostes alguns de vós. O que Paulo quer dizer com isso? É que na igreja de Corinto e em tantas outras, idólatras ou ex-idólatras ali estavam, ex-homossexuais também, ex-adúlteros, ex-ladrões, ex-bêbados, pecadores que foram transformados pela graça de Jesus. Meus irmãos queridos, a Santa Ceia do Senhor, ela nos faz lembrar tudo isso. A Santa Ceia do Senhor nos faz lembrar que nesta nova aliança no sangue de Cristo, a ira de Deus, ela não está mais sobre nós. Que nós não caminhamos mais nesta terra debaixo da ira de Deus. Mas quando nós andamos, Deus olha para nós e vê a justiça de Cristo e nos chama santos. Venha para Cristo e seja lavado, santificado e justificado. Venha para Cristo. Não há problema que Ele não pode resolver, venha para Cristo. Não há pecado que Ele não possa perdoar, venha para Cristo. E você será liberto de todas as amarras de seus próprios pecados e dos velhos rudimentos e valores deste mundo. E você vai entender de fato a diferença que há entre aqueles que estão em Cristo e que podem dizer, somos novas criaturas. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai de misericórdia, a palavra revela quem verdadeiramente somos, não esconde de nós a nossa miséria, o nosso pecado.
como vivíamos distantes do Senhor. A tua palavra, ela revela a condenação que estava sobre nós, porque preferíamos a mentira ao invés da verdade, a injustiça ao invés da justiça que vem dos céus. Ó Senhor, nós te rendemos graças, porque em Cristo Jesus nós somos lavados, purificados e santificados. O seu Espírito em nós habita e hoje nós somos templos do Senhor. E ainda que carreguemos resquícios do nosso próprio pecado, nós vemos a cada dia o poder do teu Espírito pela palavra nos santificando. E quando caímos, o Senhor nos erguendo. E quando nos afastamos, o Senhor nos disciplinando e nos trazendo à tua presença. Ó Senhor, nós te louvamos, porque não nos entregastes à imundícia do nosso próprio coração, mas pela graça nós fomos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Não há espaço para vanglória, não há espaço para arrogância, mas só há espaço para gratidão e fé. Louvamos o teu nome, Senhor. E a nossa oração é que muitos nesta noite experimentem esta liberdade verdadeira, real. Tenham as suas mentes centradas, os seus corações fixos em Cristo e sejam libertos de seus pecados. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente eles serão livres. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Prepara-nos, ó Senhor, para este momento tão especial, a celebração da Santa Ceia, o pão e o vinho que simbolizam o teu corpo e sangue, pendurados no madeiro, na cruz por nossos pecados, para nos trazer a vida. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, e que esta noite seja uma noite de gratidão, de festa, de tristeza profunda se pecamos contra o Senhor, mas de restauração plena, se decidimos nesta noite nos reconciliarmos com o Senhor e buscarmos agora o caminho melhor, o caminho da vida, que é Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos cantar um hino, meus irmãos, em preparação para a Santa Ceia do Senhor.